Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Seja bem-vindo aqui, você que está pela primeira vez. Talvez você entrou neste canal e está aqui comigo e não pode sair daqui sem antes se inscrever e principalmente assistir até o final. Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez e com alegria está dando a honra de deixar um like, de comentar, de compartilhar e aqui embaixo de se inscrever, tá bom? Eu quero também glorificar a Deus por todos os nossos inscritos, amigos aí que estão conosco, você que tem essa alegria de estar aqui, né, sempre assistindo, comentando, deixando like e sendo edificado, né, com essas fatias, partículas, né, desta palavra poderosa, porque somos sola escritura e todo o nosso argumento precisa ser embasado na palavra do Senhor, né? Então, espero que você seja edificado, que o Espírito de Deus possa falar fortemente no teu coração, tá bom? Gente, hoje eu tenho uma temática aqui e com certeza ela tem a ver com os dias atuais, né? Deste terceiro milênio, deste século 21. Nós com certeza temos a alegria dessa era moderna para a pós-moderna trazer aqui algumas verdades, né, sobre a igreja do Senhor. A palavra igreja, ela é uma palavra que vem do grego eclésia, que quer dizer tirada para fora. E é bem verdade que a igreja foi gerada na eternidade, bem antes de todo o projeto que já possa Deus ter criado. A igreja é um projeto que já existia, né, sempre existiu no coração de Deus. Mas a igreja, ela foi ali gerada, né? Quando Jesus Cristo estava no Getsemane, em angústia, no final do seu ministério, já ali, com certeza, estava já perto, né, de ser levado ao Calvário, a ser imolado, a ser morto, no Gólgota, no Monte Caveira. Então Jesus, ali no Getsemane, ele angustiado, Lucas fala sobre isso, né? Lucas, ele tem essa alegria de expor, tem essa graça de expor, né, sobre o seu suor se derramou em gotas de sangue. Tá? Então, esse foi um dos fenômenos chamado hematidrose, onde as veias capilares debaixo das glândulas se romperam. A angústia foi tamanha, foi tão grande, que Jesus Cristo suava e aquelas gotas de suor caíam sobre a terra como gota de sangue. Na verdade, eu quero aqui deixar bem lúcido que todo o ministério de Jesus já é particularmente, né, ali toda a gestação. E o Getsemane, ele nada mais é do que já próximo ao parto. Quando Jesus grita no Calvário, Tetelestai, está consumado, então a igreja nasce. A igreja nasce para uma reviravolta diante de religiosidade, diante da lei que era posto como a justiça para o homem. A igreja nasce para uma revolução de fé por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar aqui não é só isto, é um tema que está aplacado nisto. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e junto comigo nós degustarmos sobre este tema. É justamente o tema que fala dos 3 maiores problemas das igrejas atuais. Os 3 maiores problemas das igrejas atuais. Uns dias desse atrás, eu fiz uma live no Facebook falando justamente sobre a igreja pós-moderna. Logo mais estamos
nas Assembleias de Deus, Semeando Brasas, para o ano de 2022, também falando sobre um café teológico, a igreja pós-pandemia. Mas, observando nesse contexto da igreja, Deus colocou em meu coração para trazer para vocês os 3 grandes maiores problemas das igrejas atuais. Além de precisar de uma escola dominical, de consagração, de oração, de todo esse contexto espiritual que as igrejas vêm perdendo, né, a prioridade na escola bíblica, do evangelismo, de oração, enfim, de ser uma igreja social. Nós temos aí 3 grandes problemas, gravíssimos. E eu preciso falar sobre esses 3 grandes problemas. O primeiro problema que eu quero deixar aqui é o competitivismo. Então, esse é o primeiro problema das igrejas atuais, o competitivismo. Pastor, o que seria o competitivismo? O competitivismo, ele não só está interno como externo. Interno no sentido dentro das próprias igrejas que se relacione à sua unidade ou à sua organização. E ele também está interligado às igrejas denominacionais, aquelas que estão em volta, carregando as suas placas. Ou seja, não só interno, dentro da sua unidade, dentro da sua organização, como em termos denominacionais, que estão em volta, igrejas fulano, igreja ciclano, poderia dizer aqui várias placas de igrejas, porque são muitas, e a cada dia crescendo o número de placas. E a gente fala isso com muita dificuldade, é claro que não querendo atingir, machucar ninguém, mas tentando mostrar que a gente está tendo esse problema gravíssimo. É claro, já existia desde a época do apóstolo Paulo, ele bateu de frente com a igreja de Coríntio, que eles estavam dividindo entre si, os que queria ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, né? Enfim, mas o que causa aqui esse problema é justamente esse espírito de competitividade dentro das igrejas e fora, nas igrejas ao redor, uma com as outras. E Deus não está feliz com isso. Dentro da igreja que você congrega, sempre tem aquele que quer ser melhor, que quer tocar melhor, quer cantar melhor, quer reger melhor. Sempre tem aquele que quer pregar melhor. Então, dentro da igreja que congregamos, sempre tem pessoas imaturas que não glorificam a Deus pelo que Deus tem dado em suas mãos para exercer, mas querem sempre estar por cima, querem sempre se sobressair, querem sempre estar sendo visto como uma pessoa principal, como uma pessoa mais intelectual, mais inteligente, mais importante dentro da sua igreja. Então, é um orgulho, né? Ele não aceita quem Deus levanta, ele não aceita outra pessoa que vem louvar, ele não aceita outra pessoa que vem estar dentro de um exercício do ministério. Então esse é um problema, competitividade. Eu quero ser melhor e que se alguém aparecer querendo fazer, então para mim já não é legal. Eu vou me incomodar com isso. E existe a competitividade também entre as igrejas. Igreja que quer ser melhor que a outra, igreja que vive nessa disputa de quem alcança mais membro, de quem tem mais batismo nas águas, de quem mais faz congresso, né? E às vezes usando ideias de outras igrejas, não tendo ele a liderança, uma criatividade, e vê que deu certo, ele quer usar e quer, né? E isso é um problema, porque não em questão de usar, porque infelizmente não tem o que fazer, ideias boas realmente são usadas, mas a gente percebe que parece que é uma perseguição de placas de igreja, uma com a outra. Parece briga de time de futebol, né? Eu sou daquele time, eu sou desse, tá? Você daqui para cá não passa, daqui. Então, esse é um grande problema e que Deus está abominando isso na nossa geração.
Deus está vomitando isto para fora. Deus está se enojando de líderes que têm ensinado a sua igreja essa visão de competitivismo, principalmente quando se trata dessa questão de querer ser melhor. Eu quero já deixar aqui um texto para nós falarmos sobre isso aqui. Espero que dê para nós acertarmos tudo aí. 2 Timóteo, vamos ler 2 Timóteo para a gente poder pegar um pouco essa visão. Capítulo de número 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Vamos falar um pouco aqui dessa questão de competitivismo. Diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não competir legitimamente. Se alguém compete, isso aqui é uma palavra que tem a ver no grego, não é coroado. Se alguém também compete, não é coroado. E se não compete legitimamente. Então aqui, com certeza, o texto Paulo está falando que a competição que precisa existir aqui é justamente de ser um bom soldado. A única competição aqui, que precisa ser feito é ser um verdadeiro lavrador, é ser um semeador. Se você deve competir, essa competição precisa ser no sentido da obediência, de uma vida com Deus. E a vida com Deus, ela esbanja aí a questão do amor, da compreensão, do domínio próprio, enfim. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios também eu tenho um texto aqui. Nós vamos ler capítulo de número 9, versículo 24 e 27, tá? 9, 24 e 27. Só para a gente ver essa situação. 24. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como coisa incerta, assim combato e não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregamos aos outros e eu mesmo não venha alguma maneira ficar reprovado. Porque é outra maneira de entender como se deve se competir. Então Paulo deixa bem claro que a competição não é por coroa corruptível, mas pela coroa incorruptível. Nós não queremos ser melhor pisando em ninguém, sendo melhor que ninguém, disputando com ninguém para o nosso ego, para a nossa glória. Nós fazemos para uma coroa incorruptível. Nós competimos contra o mal, não contra as coisas de Deus dentro do seu próprio eixo de reino. Então aqui é um texto que a gente precisa abordar. Lucas, para nós vermos aqui, Lucas capítulo de número 13, vamos ler isso aqui, 13, versículo de número 24. Eu tenho outros versículos, vamos ver se a gente consegue. 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tá? Então, esse é outro versículo que mostra que muitos estão achando que estão entrando pela porta estreita, mas infelizmente estão entrando por porta larga, porque infelizmente tem atrelado a sua forma de caminhar com Deus de forma errada. Servir a Deus não é competição. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Se Deus tiver que levantar outros para fazer, glorifique a Deus por isso. Porque cada um faz parte de um projeto na mão de Deus. Nada é nosso. E tudo que Deus nos dá não é para nos engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor. Depois você medita em Filipenses capítulo 1 e 15. Medita em 1 Coríntios 11, versos 18 e 19. Então, primeiro grande problema, competitividade. Que Deus guarde, poupe e ilumine as lideranças das nossas igrejas atuais, seja que placa for. Que Deus ilumine e guarde e dê sabedoria e entendimento dentro das igrejas, para que não haja esse problema. E que o Espírito de Deus venha limpar, venha repreender este mal, no nome de Jesus, para que as nossas igrejas continuem sadias, possam voltar melhor a estar sadias, com saúde. Segundo problema é o exclusivismo. Esse é um grande problema
o exclusivismo não no sentido da questão de confiar em Deus, servir a um só Deus, de pregar uma só fé. Não, porque o exclusivismo nesse ponto, ele é importante, ele é plausível, né? Quando se fala de exclusivismo de uma só fé, de uma só adoração, de um só Deus, ele realmente ele é plausível. Mas aqui eu abordo o exclusivismo no sentido da desunião, de acepção de pessoas, de se sentir aí exclusivo. A minha igreja é melhor, né? A falta de união, né? Essas dificuldades de viver uma unidade. Tá? Mateus capítulo 9, vamos ler aqui, Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11. 9, vamos ler que é importante, 9, 10 e 11, diz assim, ó: E aconteceu que, estando ele, né, na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo, disseram aos seus discípulos: Por que o mestre, o vosso mestre, né, come com os publicanos e pecadores? Então aqui os discípulos se sentiam exclusivos, né? Isso exclusivimos aqui, inclusive Marcos também fala, João 4:9, Lucas 15:12, né, Marcos 12:15 e 16, né, Romanos 5:7, quero ler esse texto de Romanos 15, né, 5 e 7, vamos ler aqui para a gente ver isso aqui. Romanos 15, 5 e 7, tá? Para a gente ler, 5 e 7, diz assim, ó: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca glorifique ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tá? Então, Atos 10, 28, né? Atos 10, 28 também é um texto importantíssimo aqui, tá? Atos 10 e 28, né? Vamos ler isso aqui para a gente terminar esse comentário. 10 e 28 diz assim, ó: E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se ou chegar-se ao estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum o que é imundo. Tá? Então aqui é o trato de Deus, né, quando o Senhor falou com Pedro sobre as pessoas que ele havia santificado para viver o propósito da salvação, pessoas que foram alcançadas, não só judeus como gentios, Deus trabalhando a mente de Pedro com relação à visão ali, quando ele vê aquele lençol, né? Ele está na casa de Cornélio, ele vê aquele lençol que se abre. Bom, gente, na casa de Cornélio, né? Deixa eu achar aqui exatamente, ele está aqui justamente tendo uma visão, né? E ele vai entender essa situação. Ele vai entender que Deus não faz acepção de pessoas. Então esse exclusivismo, ele é um problema muito sério na igreja. A gente sofre com isso. A gente sofre porque as pessoas, elas se sentem exclusivas, né? Igrejas que não querem ter comunhão. Eu falei do competitivismo, de competir. Aqui, igrejas que não querem ter comunhão, se acham a melhor, acham a mais santa, acham que estão na visão mais certa. E isso é um problema, né? Vivem nessa parede de divisão, igreja, irmãos, né? E a gente precisa vencer este mal. Com certeza é um problema gravíssimo. Não só o competitivismo, como o exclusivismo, tá? Que faz parte de uma igreja se sentir a mais certa, a melhor, né? Não quer saber de comunhão com nenhuma igreja, não frequenta, não colabora, é só ela e ela, né? Então, isso é um grande problema, né? A gente precisa viver em comunhão uns com os outros, tá? Não vai pregar naquela igreja porque fulano, não vai cantar lá porque... Então tem esses problemas, falta de comunhão. E o último problema aqui que nós vamos abordar é o ideologismo, né? O ideologismo, né? Então esse ideologismo, né, vamos pôr assim, ele é um terceiro grande problema.
A gente precisa lutar e vencer isso. Isso aqui essa expressão ideologismo, ela vem de conjuntos de ideias antibíblicas que nascem as heresias. Então, existem muitos textos que a gente poderia abordar aqui, principalmente 2 Pedro 2:1. A gente poderia falar de Atos 20, versículo 29 e 31. Temos aí Mateus 7:15, Romanos 16, 17 e 18. Eu vou tentar trabalhar esse texto aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue falar em Tito, capítulo 3, versículo 9 e 11. As escrituras dizem assim, ao homem herege, depois de uma outra demonstração, evita. Aqui vem o 9, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, ou nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Observe que Tito aqui ele tem essa preocupação, como 2 Pedro 2, eu poderia ler isso também, 2 Pedro 2, versículo 2 e 3, diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, é outro texto que se preocupa muito, com certeza, a questão de heresias, ensinos que não estão pautados nas Escrituras, com ensinamentos que se tornaram julgos, se tornaram escravidão, se tornaram regras, leis, estatutos, mandamentos, quanto a Bíblia não diz. Colossenses capítulo 2:8, olha o que a Bíblia diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, essas preocupações de ideologia, um conjunto de ideias antibíblicas que nascem sem interpretação bíblica nas igrejas, que nascem sem uma exegese, textos isolados, e dali se forma doutrina, dali se forma mandamento, dali se forma estatuto, dali se forma lei. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui ainda explicando para vocês a diferença de lei, de mandamento, de estatuto, de concerto, de aliança. Mostrar que cada um desses pontos na Bíblia se interpreta de uma forma completamente diferente, ainda que há um link de compreensão, de compreensão na projeção de Deus para com seu povo em andar em obediência. Mas aqui nós estamos falando do ideologismo, que é aquele conjunto de ideia que realmente dá licença aqui,